Povo, chegamos ao ponto onde tem perfil de fofoca no Instagram dizendo que a situação do BB, do Banco do Brasil, ela é crítica. Depois, isso claro, do comunicado que ele lançou para o mercado, dizendo aí sobre o programa de demissão voluntária que esperava então, pelo menos nesse ano de 2021, desligar pelo menos 5.000 colaboradores, além de fechar aí diversas agências, e a gente vai passar por cima de todo esse comunicado e entender se efetivamente essa situação é crítica ou se o povo não está entendendo efetivamente a situação do Banco do Brasil. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva no canal caso não sejam inscritos, deixem o like que é muito importante, você me ajuda pra caramba pra eu entender que esse conteúdo tá sendo relevante pra vocês. E gente, também dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu sempre deixo alguns links relevantes, cupons de desconto pra vocês e também o link da Clear pra você que quer abrir conta na corretora e negociar com corretagem zero, beleza? Bom, gente, o comunicado ele foi basicamente o seguinte, ele informou o fechamento de algumas agências ou até mesmo a conversão das agências em pontos de atendimento, ou até mesmo nessa questão do programa de demissão voluntária, Vamos começar passando pelos principais pontos que eu já abri aqui na minha tela sobre a desativação de algumas agências. Então eles esperam desativar pelo menos 361 unidades, sendo 112 agências e 7 escritórios e 242 postos de atendimento. Muita gente tem ficado preocupada porque Banco do Brasil, quer queira ou não, atende aí, se eu não me engano, 99% dos municípios, fechando algumas agências ou alguns pontos de atendimento, ou ter que ir para municípios próximos, ou enfim, usar um caixa eletrônico 24 horas, coisas nesse sentido, Mas o que acontece? Tudo isso tem acontecido justamente por conta da evolução tecnológica que a gente tem visto, Muita gente tá falando que isso é uma situação crítica, mas a gente tá vendo aí Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, todos esses bancos fechando agências. Eu trouxe isso para vocês já em vídeos anteriores. Isso porque de uns anos para cá, cada vez menos as pessoas estão indo às agências em si para falar com o gerente ou alguma coisa assim. Geralmente o que mais acaba se utilizando hoje em dia é o caixa eletrônico, inclusive para receber o benefício. Então, por isso que muitas vezes vocês passam na agência lá da cidade de vocês e tem uma fila quilométrica do pessoal recebendo o benefício, mas tudo isso acontece inclusive no caixa eletrônico, não necessariamente você precisa entrar para receber ele. Mas enfim, gente, cada vez menos as pessoas estão indo em agências. Eu mesma vou tomar por mim, tá, gente? Eu acho que eu não me lembro há quantos anos ou há quanto tempo que eu não piso em uma agência. Hoje quase tudo consegue ser resolvido pela internet banking, pelo 0800, enfim, tem até atendimento eventualmente pelo WhatsApp com o gerente do seu banco ou alguma coisa assim, que evita que você vá na agência. Tudo isso foi potencializado nessa questão da pandemia, onde o atendimento bancário, ele teve que ser mudado, restringido de certa forma, então muitas pessoas se obrigaram a entender um pouquinho mais sobre as tecnologias dos bancos, sobre os aplicativos, sobre internet banking para resolver algumas situações. É claro, gente, que tem uma parcela ainda muito grande da população que continua utilizando agências, principalmente quando a gente fala dos idosos, algumas empresas e tal. Mas isso vem diminuindo, o que justifica os bancos quererem diminuir os seus custos. Então não quero dizer que o Banco do Brasil em si está em uma situação crítica, ou muito menos os outros bancos. Quando a gente fala de Banco do Brasil, gente, no terceiro trimestre de 2021, ele teve um lucro líquido aí de 3,4 bilhões de reais. Isso foi 23% menor do que o mesmo período do ano anterior? Foi, mas a gente viveu um ano extremamente complicado por conta da pandemia, um alto nível de PDD, ele acabou crescendo bastante, então a provisão de devedores duvidosos. Eu acho que para esse ano de 2021, esse PDD ele deve diminuir e as pessoas devem começar a entender que sim, os bancos eles podem e vão se recuperar depois de um ano difícil, como foi esse de crise que a gente viveu. Mas beleza, gente, vamos voltar para o nosso comunicado, porque o Banco do Brasil, ele também disse que iria fazer a conversão de 243 agências em pontos de atendimento e outros pontos de atendimentos, que no caso são 8 pontos de atendimento, serão transformados em agências, Eles também vão transformar 145 unidades de negócios em lojas BB,
sem a oferta de guichês de caixa, com maior vocação para assessoria e relacionamento, como vocês podem ver escrito aqui. Eles também vão fazer a relocalização de 85 unidades, né, para poder atender melhor alguns municípios e também outros municípios que são próximos de alguns ali que às vezes precisam usar esse serviço. Eles vão criar 28 unidades de negócio, sendo 14 agências especializadas agro e 14 escritórios leve digital, que esse é um tipo de escritório muito mais voltado para aqueles clientes que já estão mais familiarizados com a tecnologia do banco e costumam utilizar então mais esses serviços online. De qualquer maneira, essas são as principais mudanças que devem ocorrer agora em 2021 e o Banco do Brasil, gente, ele espera ter uma economia de pelo menos 353 milhões de reais em 2021 e de mais de 2,7 bilhões de reais até 2025. Isso porque, gente, como eu falei para vocês, não é que o banco está em crise ou em situação crítica, como alguns sites de fofoca propagaram por aí. Isso é avanço tecnológico, as pessoas estão indo menos em agências e, consequentemente, o banco entende que ele pode enxugar custos, não somente para se recuperar mais rápido de 2020, mas também para tornar todo o processo mais eficiente e mais lucrativo. Ponto importante, tá, gente? Pra gente entender sobre a questão da demissão voluntária, que eu acho que isso foi o mais impactante no geral, né? Muitas pessoas falaram assim, lá naquele comunicado tinha uma demissão voluntária, sendo que eles esperavam que em 2021 eles iriam conseguir, né, desligar pelo menos 5 mil funcionários. E aí muita gente falou, caramba, é o desemprego, é o não sei o que, é o tá. Gente, vamos lá, como eu falei pra vocês, eventualmente algumas funções dentro do banco, talvez elas vão se perdendo justamente com esse avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo outras vão sendo criadas, né? Então, no caso de Itaú, que eu trouxe pra vocês, eles desligaram aí centenas de funcionários, mas ao mesmo tempo eles criaram aí mais de 700 vagas para a área de tecnologia. Então, existem demandas que vão sendo criadas e algumas outras que vão ficando em desuso. Então, é claro que as pessoas precisam se adaptar, as instituições também, e é óbvio que é muito ruim você pensar que, nossa, 5 mil pessoas vão ficar desempregadas. Mas quando a gente fala desses programas de demissões voluntárias, eles acontecem justamente porque aquelas empresas, né, elas sabem que tem algumas funções que talvez não sejam mais tão necessárias assim, ou enfim, precisam enxugar custos, e ao invés de simplesmente mandar todo mundo para o olho da rua, elas oferecem alguns benefícios caso as pessoas voluntariamente aceitem esse programa de demissão voluntária. Então ele não é obrigatório. Os funcionários do Banco do Brasil que quiserem aderir a esse programa têm até fevereiro para fazer isso. E aí existem alguns benefícios, vamos dizer assim, que são oferecidos. E aqui eu não estou falando do caso específico de BB, eu estou falando num geral quando ocorre esses programas de demissão voluntária, porque cada empresa pode oferecer algumas coisas diferentes. Mas algumas coisas que são comumente levadas em conta, né, e propostas aí para os funcionários que quiserem aderir ao programa, é justamente a extensão por algum certo tempo ali de planos de saúde, de auxílio ali em toda essa parte de saúde. Também a própria questão da previdência privada, né, ou a previdência que a empresa cria muitas vezes para o funcionário para que ela continue sendo valendo, porque continue ocorrendo muitas vezes os aportes pelas instituições. Muitas vezes também tem alguns abonos, né, de alguns valores, dependendo do tempo que a pessoa exerceu de atividade na instituição. A gente também pode citar a própria questão da rescisão, né, então quando existe esse desligamento, o funcionário que assume, né, esse programa, ele vai ter direito a essa rescisão. Em alguns casos a gente já viu inclusive o funcionário podendo receber o fundo de garantia e também eventualmente algumas empresas negociam alguns salários, né? Depois de um certo tempo, o funcionário ele ainda continua recebendo algum salário até ter alguma realocação profissional. Isso depende de caso a caso, mas em muitos casos também existem programas de auxílio para realocação profissional, né? Então existem alguns benefícios, vamos dizer assim, ninguém é obrigado a aderir, mas é um programa que eventualmente o banco lança para tentar enxugar algumas despesas que talvez não sejam mais tão necessárias. Eu acho que tudo isso não tem a ver, mais uma vez eu volto a falar, com uma situação crítica do banco, porque isso a gente vê aí diversos bancos fazendo, algumas vagas fecham, outras se abrem, né? É uma questão de demanda
por alguns serviços ou, enfim, algum tipo de trabalho. E no caso do Banco do Brasil, gente, para esse ano, eu acho que não somente ele, mas vários outros bancos devem se recuperar muito bem. Então, no ano passado, eles tiveram uma grande queda. Teve, inclusive, aquela questão dos dividendos, que não poderiam ser distribuídos um valor maior do que estava no Estatuto Social das companhias. Isso deve se normalizar agora em 2021. O PDD em si, como eu falei anteriormente, ele deve diminuir. No caso de Banco do Brasil, ele já tem diminuído aí nesses últimos resultados que o Banco do Brasil entregou, e agora a gente deve ver isso mais ainda. Tanto que saiu uma notícia recente sobre ele, sobre a questão de, inclusive, negociações feitas pelo WhatsApp. Eles conseguiram negociar, como vocês podem ver nessa matéria aqui, mais de 40 milhões de reais, né, fazendo mais de 4.500 acordos através do WhatsApp, sem a necessidade de um atendente, porque eles utilizaram inteligência artificial para isso, né? Então, eu acho que os bancos estão se encaminhando esse ano para conseguir ter uma boa recuperação. Então, acho que a gente não precisa se preocupar achando que um banco vai falir, porque até esse tipo de comentário teve lá na matéria que o negócio de fofoca postou. E de qualquer maneira, eu sigo com o Banco do Brasil na minha carteira, é um dos bancos que eu carrego, acho que há mais tempo nela, e eu vou continuar, porque eu acho que os bancos estão se adaptando a toda essa era digital de bancos digitais para tentar ser mais produtivos e enxugar custos também, beleza? Enfim, gente, hoje eu queria trazer isso para vocês, esse comunicado, esse fato relevante de Banco do Brasil, que eu acho que repercutiu tanto, não somente nos investidores, mas que também chegou a parar em sites de notícias. E enfim, deem a opinião de vocês, se vocês acham que isso é algo positivo, é algo negativo, ou se isso é algo necessário, vamos dizer assim. E também me contem se vocês são acionistas de Banco do Brasil aqui embaixo, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.